Quando o pastor Mark teve uma feliz notícia de seu próximo casamento, todos na comunidade ficaram muito felizes. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Mas o tom mudou rapidamente quando ele revelou a idade de sua futura noiva. Eles deveriam se casar no aniversário de 18 anos dela, o que foi chocante, já que o pastor tinha quase o dobro da idade dela. Havia mais no casamento? Isso era algo que sua filha, Clara, queria desesperadamente descobrir. Clara não conseguiu entender por que seu pai se casaria com uma garota mais nova que sua filha. Era muito estranho para ele, e ele se esquivava da pergunta sempre que ela perguntava sobre isso. Então, ela tomou o assunto em suas próprias mãos. Mas quando ninguém na cidade sabia mais, ela sabia que tinha que mudar de tática. Não gostei muito da Clara envolver a polícia. Algo sobre esse casamento simplesmente não se encaixava bem com ela, e mesmo sendo seu próprio pai, ela queria desesperadamente descobrir a verdade. A polícia levou muito a sério o depoimento e as preocupações de Clara e imediatamente iniciou uma investigação sobre a dupla. A polícia rapidamente detecta que poderia haver mais na história. Mark estava claramente escondendo algo, pois ninguém jamais havia visto sua futura noiva. Mas isso estava prestes a mudar. Mas por que o pastor Mark era tão reservado? Por que ele se casaria com uma garota tão jovem? E o casamento vai mesmo acontecer? O pastor Mark serviu a pequena e unida comunidade de Oakwood por mais de uma década. Ele era muito celebrado e amado por sua congregação, conhecido por seu coração compassivo e fé inabalável. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando ele anunciou que se casaria com um dos membros mais jovens de sua igreja, Dolores, em seu aniversário de 18 anos. A notícia seguiu como fogo pela comunidade e todos ficaram curiosos sobre essa mulher misteriosa. Mas o pastor Mark era um homem muito reservado, não dando mais nenhuma informação pessoal. Na verdade, ele nem queria mencionar o casamento, mas aconteceu acidentalmente. Ninguém tinha ouvido falar de uma jovem chamada Dolores se filiando à igreja. Eles se perguntavam por que uma jovem se casaria com um pastor com o dobro de sua idade, e o sigilo do pastor Mark também não ajudou. E tinha uma pessoa que realmente queria saber o que estava associado. Sua filha Clara. Clara não sabia do novo casamento do pai, e a notícia correu pela cidade. Então, ela o confrontou sobre isso. Ele estava livre para se casar novamente depois de se divorciar de sua mãe há 5 anos, mas por que ela? Por que uma garota ainda mais jovem que sua própria filha? Mas Mark ficou quieto. Clara saiu furiosa de sua casa, frustrada. Ela não suportou o pai naquele momento. Ele mencionou para ela algo que nunca havia feito antes. Isso era algo tão estranho para ela que Clara não podia simplesmente deixar passar. Ela decidiu que tinha que encontrar uma maneira de falar com a futura noiva do seu pai. Clara começou sua busca por Dolores, uma jovem com quem seu pai pretendia se casar. Ela percorreu a cidade, fazendo perguntas e tentando reunir qualquer informação que pudesse encontrar. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás deste misterioso casamento. Mas ninguém parecia saber de nada, nem mesmo a mãe de Clara, ex-mulher de Mark. A mãe de Clara, Petra, também ficou chocada com a notícia. Ela nunca pensou que seu ex-marido religioso faria algo assim. Ela sabia que ele se casaria novamente algum dia, mas imaginou que seria com alguém da idade dele. Isso era muito diferente dele. Clara expressou suas preocupações para sua mãe, que então decidiu que iria falar com Mark. Mas o pastor manteve sua privacidade, também de sua ex-esposa. Ele disse a ela para ficar fora de seu negócio e se concentrar em si mesmo. Tudo o que Mark queria era que essa tempestade acabasse. Ele sabia que nunca deveria ter compartilhado a notícia, e agora ele tem que esperar que tudo acabe. Ele decidiu ficar quieto por um tempo, esperando que as pessoas esquecessem seu próximo casamento. Mas na realidade aconteceu o contrário, pelo menos com a filha, porque Clara sentiu que havia mais na história. Devia haver algum motivo oculto para seu pai, mas o que poderia ser? Clara ligou para alguns velhos amigos de seu pai e até entrevistou outros membros de sua igreja, mas ninguém parecia saber o nome Dolores.
Um dos velhos amigos do pastor Mark mencionou um antigo relacionamento que seu pai teve enquanto viajava pela Suécia. Mas aquela mulher teria mais ou menos a mesma idade agora. Então, Clara chegou a um beco sem saída. Ela não sabia mais o que fazer a não ser informar a polícia sobre o casamento. Simplesmente não combinava com ela. A polícia levou as alegações de Clara muito a sério e disse a ela que iria investigar. Clara pressionou e disse que tinha um prazo, pois o casamento seria em 2 dias. A polícia começou a investigar o casamento entre o pastor Mark e Dolores. Eles foram para a casa dele, mas ninguém parecia estar lá. Eles foram para a igreja, mas ninguém o tinha visto nos últimos dias. O tempo estava passando e os policiais precisavam falar com o pastor Mark e com Dolores. Eles tentaram rastreá-lo, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio dele ou de Dolores. Eles até tentaram ligar para ele no telefone, mas sem sucesso. Ninguém mais poderia dar-lhes qualquer informação sobre seu paradeiro também. Eles quase perderam a esperança, quando de repente aconteceu algo. Eles estavam esperando do lado de fora de sua casa em seus veículos quando finalmente tiveram uma descoberta. O pastor Mark chegou em casa, mantendo a cabeça baixa enquanto caminhava para dentro. Ele claramente não queria ser visto. Mas ele não ficou em casa por muito tempo, pois saiu de casa apenas 10 minutos depois, com uma sacola na mão. Ele voltou sorrateiramente para o carro e entrou. Os policiais não conseguiram ver o que havia dentro da bolsa, mas deveria ser algo importante para ele ter voltado para casa apenas para pegá-lo. Quando de repente ele ligou o carro e foi embora. Mas para onde? A polícia seguiu seu carro enquanto ele dirigia para fora da cidade. Eles ficaram a uma distância segura, perto o suficiente para ver para onde ele estava indo, mas longe o suficiente para não serem vistos. Eles ainda não falaram com o pastor Mark, então ele não fazia ideia de que estava sendo investigado. Ele dirigiu cerca de 20 minutos até uma pequena casa nos arredores de sua cidade natal. Lá ele estacionou deliberadamente o carro atrás de um arbusto e entrou, carregando uma bolsa com ele. As persianas estavam fechadas para parecer que não havia ninguém em casa. E com o carro fora de vista, isso estava muito estranho. A casa se misturava muito bem com o ambiente e era possível passar por ela sem nem perceber que ela estava realmente lá. A parte externa da casa parecia um pouco velha e desgastada e, à primeira vista, parecia que ninguém estava lá há anos. As janelas da casa eram pequenas e cobertas de teias de aranha. As paredes e o terraço estavam cobertos de plantas silvestres e a tinta desbotada começou a descascar das paredes. O caminho estreito que levava a ele estava quase completamente de ervas daninhas, por isso era quase invisível. Se a polícia não tivesse seguido o pastor Mark, eles nunca saberiam que ele estava lá. Eles se perguntaram por que ele estava se escondendo e isso intrigava o interesse deles. Por que se esconder se você é inocente? Foi a pergunta deles. E eles estavam determinados a revelar a resposta. Então, eles bateram na porta. Surpreendentemente, ninguém abriu a porta. A polícia sabia que o pastor estava lá dentro, então eles bateram novamente. Pastor Mark, sabemos que você está aí. Um deles gritou, esperando que ele abrisse a porta. Mas ele não o fez. Infelizmente, eles não podiam simplesmente invadir a porta, eles precisam de um mandado para isso. Portanto, a única coisa que podia fazer era vigiar a casa e obter o mandado. Ele tinha que sair mais cedo ou mais tarde. O policial Will e o policial Tracy estavam de guarda juntos e estavam sentados do lado de fora de casa em seu carro. Eles estavam apenas conversando sobre coisas quando de repente receberam uma ligação. Um oficial ligou com notícias sobre o caso. Eles haviam localizado onde seria o casamento, e não era na igreja do próprio pastor. Uma igrejinha na cidade vizinha registrou um casamento em nome de Dolores em 2 dias. Então, eles imediatamente se dirigiram para a igreja. Enquanto os mesmos se dirigiam para a igreja, eles discutiam possíveis cenários do que descobriram. Ambos tiveram que admitir que estavam muito curiosos sobre o casamento, e não apenas por causa do trabalho, a cidade inteira estava fofocando sobre isso. Ao chegarem, estacionaram o carro e entraram, procurando alguém que pudesse dar algumas respostas. Eles questionaram o recepcionista e o gerente, mas só conseguiram descrever o casal.
A descrição do homem se encaixava perfeitamente com o pastor Mark, mas a descrição da mulher era outra. Ela usava óculos escuros enormes e tinha cabelos castanhos escuros na altura dos ombros. Ela usava roupas caras e não parecia alguém que viveria em uma pequena cidade. Os mesmos acharam aquilo muito estranho e não entenderam como o pastor Mark e aquela moça podiam ser um casal. Eles definitivamente não soavam como uma combinação. Eles tentaram fazer com que a recepcionista e o gerente lhes contassem algo mais sobre Dolores, mas, infelizmente, não revelaram nenhuma outra informação a eles. Mas então, de repente, eles ouviram o rádio do carro. Houve algum movimento na casa e os guardas foram chamados para investigar. Os policiais Will e Tracy pularam no carro e correram para a casinha. Eles viram o carro do pastor Mark sair e ir embora quando chegaram. Esta era a chance deles. Eles dirigiram atrás dele e pensaram se deveriam puxá-lo de lado ou apenas segui-lo. Eles finalmente o seguiram por alguns quarteirões para ver para onde ele estava indo. Parecia que o pastor estava a caminho de outra cidade, provavelmente porque não conseguia mais andar normalmente pelas ruas da sua cidade natal. Ninguém o deixaria em paz se ele fosse às lojas de sua cidade natal. Então, vê-lo viajar para a próxima cidade não foi uma surpresa. Mas, o que surpreendeu foi a loja que o pastor Mark foi. Ele foi a uma loja específica, e não era uma onde você veria muitos pastores andando por aí. A explicação mais lógica que os oficiais podiam encontrar foi que o pastor tinha ido a esta loja para comprar alguns produtos para sua filha, mas eles ainda não tinham certeza disso. Veja bem, a loja que ele tinha ido era uma loja de beleza. Will e Tracy certamente não esperavam vê-lo ali. Os guardas esperaram do lado de fora da loja dentro do carro para que o pastor Mark não os reconhecesse. Ele ficou dentro da loja por quase 10 minutos e saiu com uma sacola plástica branca cheia de coisas. Tracy e Will se entreolharam e decidiram que era hora de dar o fora. Eles caminharam em direção ao carro do pastor Mark e observaram sua expressão facial mudar drasticamente. Ele quase parecia pálido, com os olhos arregalados de choque. Pastor Mark. O oficial Tracy disse com um sorriso no rosto. Estávamos procurando por você, sabia? O pastor foi claramente pego de surpresa por isso. Ele congelou em seus passos e baixou a cabeça. Ele evitou o contato visual e começou a mexer na sacola que trouxera da loja. Parecia que ele não queria que vissem o que havia dentro, mas não sabia que eles já tinham formado uma teoria. O pastor Mark não sabia o que dizer. Ele murmurou. Podemos fazer algumas perguntas por acaso? Disse o oficial Will. Sobre o quê? Pastor Mark resmungou novamente. É sobre o seu próximo casamento. Sua filha Clara está preocupada e nos ligou para ver como você está. De repente, o comportamento do pastor mudou. Ele não estava mais chocado ou confuso. Não, ele estava louco. Muito, muito louco, na verdade. Isso é por causa de Clara? Ele perguntou asperamente. Não tenham comentários e me deixe em paz. Ele entrou no carro e acelerou, deixando o oficial Will e Tracy sem outra escolha. Eles correram de volta para o carro e seguiram o pastor Mark. Eles ligaram as sirenes para que ele soubesse que estava atrás dele, mas ele não parou. Bem, não a princípio. Mas quando viu que não havia como se livrar deles, o pastor Mark parou o carro na beira da estrada. Ele suspirou enquanto estava sentado em seu carro. Ele pôde ver o policial Will e Tracy saindo do carro e se aproximando lentamente da janela do pastor Mark. Eles sinalizaram para ele abaixar a janela, então ele obedeceu. Ele não estava mais em posição de ignorar a polícia, ele já havia feito uma bagunça para si mesmo. Então, Mark, nós realmente não queríamos fazer isso, mas, por favor, siga-nos até a delegacia, disse o oficial Will. O pastor Mark suspirou e acenou com a cabeça. Ele seguiu o carro da polícia até a delegacia e eles seguiram para uma sala de interrogatório. Eles perguntaram a ele sobre seu próximo casamento, mas o pastor Mark não disse uma palavra. Por favor, conte-nos sobre o seu próximo casamento. Sua filha nos disse que você vai se casar com uma jovem de 17 anos? Perguntou o oficial Will. Ela é adulta.
Ela pode fazer o que quiser, respondeu o pastor, irritado. Agora, você está me prendendo por alguma coisa? Porque senão, você tem que me deixar ir. O pastor se abriu e olhou nos olhos dos oficiais. Fizeram-lhe mais algumas perguntas, mas o pastor manteve sua inocência. Os policiais não tiveram outra escolha a não ser soltá-lo, pois não havia nada pelo qual podiam prendê-lo. Então, eles permaneceram com a investigação sem o conhecimento do pastor Mark. Eles tinham que descobrir algo inovador. O policial Will e Tracy continuaram sua investigação, aprofundando as atividades passadas e atuais do pastor Mark. Eles entrevistaram várias pessoas da cidade que o conheceram bem, incluindo membros de sua igreja e seus vizinhos. Eles também revisaram seus registros financeiros e contas de mídia social. Mas eles não encontraram nada lá. À medida que reuniam mais informações, eles perceberam como isso era estranho para o pastor Mark. Ele não tinha antecedentes criminais e nunca recebeu uma multa de estacionamento. Ele tinha sido um cidadão perfeito devotado à igreja, então por que arriscaria tudo ao se casar com alguém tão jovem? Então, o policial Tracy de repente se lembrou de um relacionamento anterior que o pastor Mark teve. Ele teve um relacionamento com uma mulher da Suécia, talvez ela pudesse contar mais a eles. Era um tiro no escuro, mas eles tinham que tentar. Eles não tinham nada a perder. Então, eles mergulharam mais fundo na história pessoal de Mark. Os oficiais procuraram qualquer informação que pudessem encontrar sobre sua passagem na Suécia, mas sem sucesso. Eles até contataram sua ex-mulher, mas ela disse que ele também não havia compartilhado muito sobre esse período de sua vida com ela. Eles estavam quase perdendo as esperanças, quando finalmente encontraram uma pista possível. Eles contataram um amigo que estava com Mark na Suécia, Ben. Ben mostrou aos vigilantes algumas fotos e contou sobre Mark e a mulher misteriosa. Ele a pegou em uma barra e eles se deram bem imediatamente. Mark passou o resto da viagem trocando mensagens de texto com a mulher e passando algumas noites com ela. Pelo que Ben sabia, Mark e a mulher nunca mais se viram depois da viagem. Mas ele nunca havia realmente perguntado a Mark sobre isso, então não tinha certeza. De qualquer forma, Mark não a mencionou novamente para ele e Ben a esqueceu. Isto é, até agora. Ele teve que pensar muito, mas acabou se lembrando do nome dela, Vitória. Isso era tudo que os aguardavam de Ben, então eles agradeceram e foram para a delegacia. Lá, eles tiveram acesso a arquivos e sites específicos para saber mais sobre essa misteriosa mulher. Os policiais procuraram o nome dela em alguns dos bancos de dados e logo encontraram algumas informações muito importantes. Não era o que eles esperavam, mas quando pensaram sobre isso, realmente fez muito sentido. Será que eles chegaram a um passo mais perto de descobrir o que estava acontecendo? Vitória era de fato uma mulher sueca. Ela ainda morava na Suécia, mas havia relatos de que ela deu à luz uma filha. Quando os policiais Will e Tracy viram o nome da filha, de repente tudo deu certo. Eles imediatamente conseguiram um comando para entrar na casa e seguiram seu caminho. Eles correram para a casa com as sirenes ligadas e pediram reforços caso o pastor Mark e Dolores quisessem fugir. Ao chegarem na casa, viram novamente o carro do pastor Marcos estacionado atrás do mato. Eles bateram na porta novamente, mas como ninguém respondeu, eles a derrubaram. Assim que entraram na casa, os polícias se dividiram e revistaram cômodos por cômodos, mas a casa estava completamente vazia. Eles não encontraram nenhum sinal do pastor ou de Dolores. Como pode ser isso? Eles tinham que estar lá dentro. De repente, Will ouviu Tracy chamando: "Venha cá, você tem que ver isso." O oficial Tracy encontrou uma porta secreta no topo de uma escada. No final da escada havia outra porta e, embora estivessem fechados, eles podiam ver alguma luz entrando pela abertura embaixo dela. Eles desceram as escadas lentamente, sem saber no que estavam entrando. Eles ouviram sussurros vindos de trás da porta e prenderam os praticantes enquanto paravam diante dela. Então, Tracy colocou a mão na maçaneta e empurrou-a para baixo, abrindo a porta. Os policiais finalmente encontraram o pastor Mark e Dolores amontoados no porão. A garota parecia assustada, e o pastor Mark parecia derrotado. Ele sabia que estava realmente acabado agora.
Os policiais Will e Tracy levaram a dupla para a delegacia e os sentaram em salas de interrogatório separados. Primeiro, eles queriam interrogar Dolores. Eles queriam ouvir a história dela antes que Mark tentasse se convencer do contrário novamente. Mas quando eles pediram, um advogado entrou pela porta. Como faltava um dia para o aniversário de Dolores, ela ainda era legalmente menor de idade. Os psicólogos já haviam descoberto a verdade sobre o estranho casamento, mas também queriam ouvir o casal. Então, eles decidiram com Mark. Dessa forma, eles poderiam usar sua confissão para fazer Dolores confessar. E o pastor Mark era mais fácil de quebrar do que eles pensavam. O pastor Mark começou a falar quase imediatamente. Ele provavelmente ouviu que não havia mais saída, e cooperar com a polícia é sempre uma boa tática. Ele contou tudo à polícia em detalhes e expressou seu remorso. Ele nunca quis que isso acontecesse, ele só queria estar perto de sua família. Depois de ouvir a confissão de Mark, Dolores desabou. Ela tentou várias vezes obter um green card para os Estados Unidos, mas nunca conseguiu. Ela queria desesperadamente viver perto de seu pai, pois seu relacionamento com sua mãe havia se deteriorado com o passar dos anos. Então, eles bolaram um plano. Eles planejam se casar e se divorciar depois de um tempo. Dessa forma, Dolores poderia ficar na América. Mas tudo mudou rapidamente e as pessoas falaram sobre o casamento de Mark com uma garota tão jovem. A polícia não teve escolha a não ser prender o pastor Mark por seus envolvimentos. O pastor Mark sentiu várias consequências por suas ações. Ele foi acusado de fraude de imigrantes, condenado a uma longa pena de prisão e permanentemente impedido de qualquer envolvimento na igreja ou ministério. Ele havia aprendido com seu erro e passado os dias tentando reconciliar seu relacionamento com Clara. Dolores foi enviada de volta à Suécia e também recebeu aconselhamento e apoio para ajudá-la a se curar do trauma emocional que havia sofrido. Mesmo tendo sido sua própria ideia vir para a América, sua jornada foi muito mais difícil do que o esperado. E agora, ela nem sabia se veria seu pai novamente. Com a ajuda das autoridades de imigração, Dolores conseguiu obter residência legal e, eventualmente, cidadania através dos canais apropriados. Ela visitava regularmente o pai e até conheceu sua meia-irmã, Clara. No final, embora a verdade sobre as ações do pastor Mark trouxe dor e choque para a comunidade de Oakwood, também serviu como um catalisador para uma mudança positiva. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.